Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos começar com as palavras do Apocalipse, esse do final do capítulo 11 e início do capítulo 12. Irritaram-se os pagãos, e eis que veio vossa ira, e o tempo dos mortos, de que fossem julgados, de dar a recompensa aos vossos servos, os profetas e os santos, e aos que temem o vosso nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corromperam a terra. E abriu-se o templo de Deus no céu, e a arca de seu testamento foi vista no templo. E houve relâmpagos, e vozes, e um terremoto, e forte granizo. E um grande sinal apareceu no céu, a mulher vestida com o sol, e a lua debaixo de seus pés, e em sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E estando grávida, ela chorava em dores de parto, sentindo as angústias de dar à luz. E foi visto um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e em sua cabeça 7 diademas. E sua cauda arrastava a terceira parte das estrelas do céu e as jogava para a terra. E o dragão estava irritado contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Palavras do Apocalipse. Era uma vez, na Espanha do século XVII, 2 homens sérios e determinados sacerdotes religiosos bateram na porta da clausura de um convento de irmãs concepcionistas, totalmente dedicadas à Imaculada Conceição. Eles pediram para falar com a Madre Abadesa. Seu pedido foi atendido e não podia ter sido negado, ainda que a Abadesa estivesse muito doente e naquele momento tivesse que ser carregada de seu leito para ver os padres. Eles eram inquisidores, oficiais designados para perguntar àquela pequena madre uma série de 80 questões. Ela se ajoelhou, doente como estava, por 3 horas a cada manhã e por 3 horas mais a cada tarde, diante desses teólogos treinados da igreja, apesar de ainda estar muito doente. No entanto, ela recuperou sua saúde com o passar dos dias, conforme ia respondendo às questões. Eles demoraram 11 dias. Tão santa era essa abadesa que nenhuma reclamação escapou de seus lábios, mas apenas humildes, pensadas e sinceras respostas às questões colocadas para ela. Quando eles terminaram com esta mística, eles sabiam que tinham encontrado o que procuravam. Eles estavam lidando com uma verdadeira santa, uma abadesa iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Seus inquisidores a encontraram sem mancha e elogiaram sua virtude, sua caridade e sua inteligência. Eles a agradeceram e pediram suas orações para que ela os ajudasse e até mantivesse contato. Por sua parte, apesar de inicialmente ter temido tal julgamento, ela chegou a uma nova apreciação do papel da Inquisição em preservar a fé pura e intocável. Essa Madre Abadesa era a venerável Madre Maria Jesus de Ágreda. Entre as coisas discutidas naqueles testes estava como ela havia bilocado para o sudoeste dos Estados Unidos, de seu país, Espanha, sem nunca ter saído da clausura de seu convento. Ela era uma concepcionista, totalmente enclausurada. Não obstante, ela bilocou através do globo terrestre para catequizar os índios romanos no sudoeste do Texas e partes do Novo México. Ela os catequizou, a Senhora em Azul, como a chamavam. Ela os ensinou sobre Deus e sobre a necessidade do batismo. Quando finalmente encontraram um padre para lavarem-nos nas águas da regeneração, cerca de 200 índios foram instantaneamente curados de suas doenças num só dia. Esses inquisidores também perguntaram à venerável madre sobre uma ladainha que ela havia composto, em honra de Nossa Senhora. Notadamente, essa era a invocação que lhes perturbava.
esfera da divina onipotência. Esfera da divina onipotência. Eles ficaram satisfeitos com suas respostas. Ela passou em todos os níveis. Ela era uma autêntica. Bendito seja Deus nos seus santos. Hoje vamos tomar essa maravilhosa invocação da Venerável Madre Maria de Ágreda como nosso tema, adicionando também da ladainha de Loreto, Virgo Potens, Virgem Poderosa, para entender o que seria essa esfera da divina onipotência. São Jerônimo disse de Nossa Senhora: morte por Eva, vida por Maria. Morte por Eva, vida por Maria. E São Bernardino de Sena gostava de dizer: toda graça que é comunicada a esse mundo tem uma origem tripla. Vem de Deus para Cristo, de Cristo para a Virgem e da Virgem para nós. São Bernardino de Sena, muito obrigado. E São Felipe Neri gostava de dizer: para começar e terminar bem, devoção à Nossa Bendita Senhora, Mãe de Deus, é nada menos que indispensável. Para começar e terminar bem, devoção à Nossa Bendita Senhora, Mãe de Deus, é nada menos que indispensável. São Felipe Neri. Apenas com essas afirmações, podemos perceber o que a Venerável Madre Maria de Ágreda estava indicando em sua amável invocação, esfera da divina onipotência. Muitas coisas poderiam ser ditas sobre como Deus sempre opera dentro dessa esfera, dentro do domínio da Virgem Maria. Mas vamos nos voltar às Sagradas Escrituras para ver algumas evidências desse elemento admirável do plano salvífico de Deus. Uma forma de perceber essa verdade maravilhosa é considerando o dispositivo literário presente na Bíblia, conhecido como uma inclusão, uma inclusio em latim. Inclusões agem como aqueles separadores de livros, que começam e terminam uma seção específica das Escrituras com a mesma palavra ou ideia. Um exemplo de uma inclusão é encontrado na genealogia de Nosso Senhor e Salvador no Evangelho de São Mateus, que começa assim: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Jesus Cristo, Davi, Abraão. E São Mateus prossegue por 16 versículos com a genealogia de Nosso Senhor, terminando assim: portanto, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até a transmigração da Babilônia, 14 gerações. E depois da transmigração até Cristo, 14 gerações. Perceberam? Começou com Jesus Cristo, Davi, Abraão. E terminou Abraão, Davi, Jesus Cristo. Então São Mateus começa com o nome de Cristo e termina com o nome de Cristo. E isso se chama uma inclusão. Agora, quando nos lembramos que as Sagradas Escrituras têm Deus por seu autor primário, essas inclusões se tornam muito mais que apenas belos dispositivos literários. Elas nos ensinam alguma coisa profunda sobre o plano divino de Deus. Na genealogia dada por São Mateus, por exemplo, mostra que Cristo é a causa de todas as gerações. Ele é a causa de toda a vida. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, o primeiro e o último de toda a vida, de todas as gerações. E nós lemos isso em outro lugar nas Escrituras. Examinando os livros da Sagrada Bíblia, nós veremos que Deus colocou neles várias inclusões sobre Nossa Senhora, a mulher, que lemos no Apocalipse. Essas inclusões envolvem toda a humanidade. Todas elas apontam para a relação da mulher com Nosso Senhor e a salvação dos homens. Todas apontam para esse princípio básico. Deus Todo-Poderoso, Criador e Redentor, sempre opera dentro da esfera de Nossa Senhora, fazendo dela a Virgem Poderosa, pela ladainha de Loreto. Essas inclusões são também como camadas de uma cebola. Vamos começar, por exemplo, com a camada mais externa e ir para a camada mais interna. É claro que essas inclusões são muito mais profundas do que eu vou mostrar aqui para vocês, mas pelo menos isso vai nos dar combustível para a meditação e nos dar uma ideia do plano de Deus para Nossa Senhora e da invocação que a Venerável Madre Maria de Ágreda quis expressar. Consideremos, portanto, o primeiro momento em que Nossa Senhora, a mulher, é mencionada nas Escrituras. É claro que é no primeiro livro, o livro descrito por Moisés, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência
e a descendência dela. Ela esmagará a tua cabeça, e tu armarás traições para o seu calcanhar. Percebam o que está sendo dito aqui. Uma mulher, sua descendência e batalha. 3 coisas. Batalha da mulher contra a antiga serpente e sua descendência. Bom, e qual é a última referência que encontramos nas Escrituras sobre Nossa Senhora, a mulher, e sua descendência em batalha contra a antiga serpente? Nós ouvimos algo assim no início desse nosso encontro, no capítulo 12 do livro do Apocalipse de São João. Notem os principais conceitos apresentados naquele capítulo. Uma mulher vestida com o sol e sua descendência em batalha contra a antiga serpente, que cresceu e se tornou um terrível dragão. Dada a natureza das inclusões divinas, esses separadores, nós podemos concluir que tudo o que acontece no meio envolve essas mesmas e importantes coisas. Esse é o ponto. É por isso que eu estou batendo nessa tecla. Assim, todos os momentos, desde o início da história e da salvação, precisam da mulher e de sua descendência para ganhar a vitória sobre o dragão e seus minions. E sempre haverá guerra. Não dá para evitar isso. Aqui nós podemos ver a esfera, o teatro de operações de Deus. Portanto, uma mensagem muito importante está evidente aqui. Assim como nós começamos com a mulher, de uma forma mística, o mundo terminará com a mulher. Portanto, tudo de bom, santo e perfeito que acontece entre o início e o fim precisará também dela. De novo, São Jerônimo, morte por Eva, vida por Maria. A esfera da vida está contida nessa inclusão. Vamos para a próxima camada. A segunda inclusão de Nossa Senhora parece também estar no livro de Moisés, o livro do Êxodo. Aqui nós vemos Nossa Senhora prefigurada na Arca da Aliança, aquele vaso sagrado feito por Moisés de madeira de acácia incorruptível, completamente revestido de ouro, por dentro e por fora, e tinha na tampa 2 querubins, com as asas estendidas um para o outro. Essa tampa era conhecida como o propiciatório, o lugar propício para receber as graças de Deus. A arca foi feita para guardar os 10 mandamentos, o coração da lei antiga, em 2 tábuas de pedra. Depois de atravessarem o rio Jordão, um vaso de ouro contendo maná também foi colocado lá, junto com o cajado de Arão, que havia feito vários milagres. A arca era o tesouro mais valioso dos israelitas, e por isso foi introduzida no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado de Israel. Quando Moisés tinha qualquer problema para chegar na Terra Prometida, e nós sabemos que ele teve vários problemas, ele ia até a arca, onde recebia as instruções para fazer a santa vontade de Deus. Para Moisés, a arca substituiu a sarça ardente. Aquela era sua sarça ardente, o lugar onde Moisés se encontrava para falar com o seu Deus. Finalmente, nós sabemos que a arca era muito especial. Lembrem-se que ela parou o fluxo do rio Jordão para que os israelitas atravessassem a pé enxuto. Ela também derrubou as muralhas da cidade bem fortificada de Jericó. Então, com a arca, todas as coisas eram possíveis para os israelitas. Vocês se lembram de um grande pecado daquele povo? Em Êxodo 32, nós lemos que Deus estava revelando os 10 mandamentos para Moisés no topo da montanha, e os israelitas fizeram para si um ídolo e adoraram o bezerro de ouro como seu Deus. Por que eles falharam? Alguém poderia dizer que isso ocorreu porque eles não tinham a Arca da Aliança ainda. É um fato que uma vez que os israelitas tinham a arca em seu poder, eles não falharam nunca mais. Não perderam nenhuma batalha e chegaram à terra prometida. Lemos em 1 Samuel que os filhos de Eli eram maus sacerdotes, não temiam o Senhor, e por isso Deus permitiu que eles perecessem pela espada e que os filisteus capturassem a arca como castigo. Mas os filisteus foram obrigados a devolver a arca intacta. Vocês sabem o motivo? Eles não podiam tocar nela sem morrer, e foram afligidos com inúmeras pragas, e o melhor a fazer foi devolvê-la para os israelitas. Quando os israelitas foram capturados para a Babilônia, o profeta Jeremias pegou a arca e a escondeu numa caverna no Monte Nebo, como podemos ler em 2 Macabeus, capítulo 2. Essa caverna foi misteriosamente escondida,
e lá a arca vai permanecer até o fim dos tempos. Há uma profecia de que Elias encontrará a arca no fim dos tempos, por causa dos judeus, que se converterão. Diz a profecia do século XVII do bem-aventurado Dionísio de Luxemburgo. Depois que Elias encontrar a arca da aliança, ele e Enoque restaurarão o santíssimo sacramento do altar. Porque a arca vai estar nas mãos dos dois santos profetas e não nas mãos do anticristo, os judeus então perceberão que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias. Eles abandonarão o anticristo e farão uma peregrinação ao Monte Nebo, onde a arca se encontra, lamentando a dureza dos corações de seus ancestrais. Então, os judeus acreditarão na Eucaristia como verdadeiro maná, e na mulher como a viva arca da aliança, e se submeterão à Igreja de Cristo, o cajado de Arão. Como fez Moisés no Monte Nebo, eles verão a terra prometida, aberta no céu, aberta pela Santa Missa, e se converterão como um povo. Eles verão o Senhor como o Cordeiro de Deus, e a Virgem como a maior honra de sua raça, a Imaculada Conceição, a obra-prima de Deus. O povo israelita nunca perdeu uma batalha quando estavam com a arca, e Maria é a nova arca da aliança. Comparem, por exemplo, o capítulo 6 de 2 Samuel com a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Procurem na internet os detalhes da tilma de Juan Diego, que está em Guadalupe até hoje. Ela é a arca feita de material incorruptível, introduzida no Santo dos Santos, como visto por São João no Apocalipse. E abriu-se o templo de Deus no céu, e a arca de seu testamento foi vista no templo. Ou seja, uma arca não feita por mãos humanas, em um templo não feito por mãos humanas. Por ser a casa de ouro e a sede da sabedoria, é nela que Deus derrama todas as suas graças, como era com a antiga arca. Nela está contido o verdadeiro maná, Jesus, o pão vivo descido do céu, o sumo e eterno sacerdote, prefigurado pelo cajado de Arão, e a palavra encarnada. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe, que deu à luz o Salvador, sem se consumir, como foi prefigurado pela sarça ardente. Nossa Senhora é a consumação desta arca, imaculada, revestida de ouro por dentro e por fora, o maior tesouro dos cristãos e propiciatório das graças de Deus. Essa é a Virgem poderosa, a esfera da divina onipotência, que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol e terrível como o exército em ordem de batalha. O fato de que a arca foi vista no Santo dos Santos em Apocalipse 12 é prova bíblica dessa verdade definida em 1950 por Sua Santidade o Papa Pio XII. Essas inclusões nos mostram qual a estratégia que devemos tomar para ganhar a batalha contra a antiga serpente, que agora se tornou um grande dragão vermelho. Devoção à bem-aventurada e sempre Virgem Maria, isto é, estar sempre bem perto da arca, para não perder nenhuma batalha. Rezar o terço todos os dias, como ela sempre pediu em todas as suas aparições. Fazer a consagração total a ela, como ensina São Luís de Montfort. Consagrar não só a nós mesmos, mas todas as nossas coisas, para que ela disponha delas como quiser. Dentro da arca havia o maná, o cajado sacerdotal de Arão e as tábuas da lei. Ou seja, nós devemos fazer uso constante e devoto da Santíssima Eucaristia, sempre comungar em estado de graça, fazer uma preparação antes da missa e agradecer por 10 a 15 minutos depois de comungar. Fazer uso desse maná. Sempre que possível, participar da adoração eucarística. E o rito que mais respeita Nosso Senhor, pelo menos na Igreja Latina, é o rito tridentino, a forma extraordinária do rito romano. Nós temos que fazer de tudo para participar da missa tridentina, sempre que possível, e defender a sagrada tradição com todas as nossas forças. Nós devemos fazer uso do cajado de Arão, confessando com frequência, para que o sacerdote apacente suas ovelhas, ligando e desligando os nossos pecados e nos ajudando a permanecer no rebanho do Senhor. Se possível, confessar toda semana, ou pelo menos todo mês. Nós temos que pegar as tábuas da lei, estudar o catecismo de São Pio X. É muito simples, em forma de perguntas e respostas, e não foi alterado. Ler a Bíblia, eu recomendo o segundo livro de Macabeus. Ler a vida dos santos. Esse é o nosso plano de batalha. Eu garanto a vocês que, seguindo esse plano, vocês vão alcançar a vitória definitiva sobre a antiga serpente e seus minions.
Eu tenho isso sob a autoridade das Escrituras. Lembre-se de como foi construída a arca. No topo, Deus mandou que Moisés esculpir 2 imagens de querubins, com as asas estendidas um para o outro. Os protestantes, eles dizem que Deus proibiu as imagens. Ora, se ele proibiu as imagens e mandou Moisés construir imagens, ou ele se contradisse, ou os protestantes não sabem fazer a interpretação de texto e confundem os mais pequeninos. Eu ficaria com essa segunda opção. Deus não pode se contradizer, ele é a própria verdade. E a respeito de Deus está escrito no Salmo 98. Seu trono está sobre os querubins. E essa ideia é repetida várias vezes em outros lugares. 2 Samuel 22, Salmo 17, 2 Reis 19, Isaías 37, Daniel 3. Esse é o seu trono, ele está entronizado sobre os querubins. E é por isso que Nosso Senhor é muitas vezes visto nos braços de Nossa Senhora. Esse é o seu trono, é o trono da graça. Nós vemos isso, por exemplo, no dia 13 de outubro de 1917, em Fátima, no Milagre do Sol. Ela é o seu propiciatório. Ela é o seu trono da graça. Quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, nós nos colocamos dentro dessa arca da aliança, dentro da esfera da divina onipotência. E quem fizer isso será salvo. Nosso primeiro Papa disse: Irmãos, sede sóbrios e vigilantes, pois o vosso adversário, o diabo, anda ao redor, como leão a rugir, procurando a quem devorar. 1 Pedro 5. Logo, quando nos colocamos dentro dessa arca, nós estamos sob suas asas e aos pés do trono da graça divina. E a esse respeito diz o Salmo 90. Ele te cobrirá com os seus ombros e sob suas asas encontrará esperança. Andarás sobre a serpente e a víbora, e calcarás aos pés o leão e o dragão. Quando você está dentro da arca, essas são coisas que você pode fazer. Pois que esperou em mim, eu o livrarei. Eu o protegerei, pois conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu o atenderei. Nas tribulações eu estarei com ele. Eu o livrarei e eu o glorificarei. Eu o encherei de longos dias e eu lhe mostrarei a minha salvação. Portanto, vida, vitória, poder sobre o pecado e a morte, concedidos pela onipotência divina, são encontrados dentro dessa esfera. Muito mais poderia ser dito aqui sobre outras inclusões. Por exemplo, na vida física de Cristo, o nome de Maria é encontrado logo no início, quando da anunciação do anjo, em Lucas 1. Também em João 19, quando nosso divino Redentor morreu na cruz, e até mesmo na sua ascensão. Logicamente, ela estava presente no Natal, na fuga para o Egito, nos 30 anos de carpintaria, na pequena Nazaré e nos 3 anos de vida pública de Cristo. E essa vida pública seria ainda mais uma camada interna dessa cebola, mais uma inclusão. E quando começou a vida pública de Cristo? É claro que foi no casamento em Caná, no qual Nosso Senhor se referiu a Maria como a mulher. E onde mais nós vemos o Divino Filho se referindo assim à sua mãe? Na cruz, antes de esperar, ele disse: Mulher, eis aí o teu filho. A mulher, então, esteve presente no início da vida, durante e no fim. Portanto, quem quiser imitar a Cristo, quem quiser viver bem, trabalhar bem e morrer bem, deve se colocar dentro dessa esfera da divina onipotência. Um grande sinal da proteção concedida por Deus aos seus santos pode ser percebido nos corpos de diversos santos, incluindo São Padre Pio, Santa Catarina Labouré e a Venerável Madre Maria de Ágreda, que estão incorruptos até hoje. Todos esses santos tiveram grande devoção à nossa mãezinha e foram preservados da incorruptibilidade e não padeceram a morte eterna. Esse é o poder da Virgem Poderosa. É isso que acontece com quem se coloca dentro da esfera da divina onipotência. Mas por que nós temos que saber disso? Bom, São Paulo diz no início de sua carta aos Hebreus: nestes tempos que são os últimos. E diz no final de outra carta: por fim, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no poder de sua virtude. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Efésios 6. Bom, parece que é uma batalha, né? De novo o Apocalipse.
E o dragão estava irritado contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto de sua descendência. É cada um de nós, os filhos de Maria, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Portanto, usem o escapulário, usem a medalha milagrosa, rezem o terço todos os dias, se confessem com frequência, comunguem com devoção, estudem a doutrina, se coloquem dentro da esfera da divina onipotência e Deus nos preservará da morte eterna. Ave Maria Puríssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.